para muitos advogados, hoje em dia, a inteligência artificial, sabe? Especialmente o chat GPT, é quase um estagiário glorificado. Um estagiário com superpoderes, né? Exato. É ótimo para, sei lá, resumir um acórdão, formatar uma citação. Mas se a gente pede algo um pouco mais complexo, o que volta é quase uma filosofia de para-choque de caminhão. Volta aquele texto genérico, superficial, às vezes até meio ingênuo. Totalmente. E é por isso que a nossa análise hoje aqui no Deep Dive parte de um material, olha, bem provocador do André Medeiros, da Advoco Brasil. A proposta dele é radicalmente diferente. É outra conversa. A ideia não é usar a IA como um mero assistente, mas, promover a ferramenta ao cargo de consultor jurídico sênior. É uma ambição e tanto. E o nosso objetivo hoje é mergulhar nessa metodologia que eles chamam de engenharia de prompts. Entender se é só um nome chique para a moda da vez ou se tem algo mais fundamental aí. E essa superficialidade que você comentou, para mim, é a chave de tudo. A maioria dos profissionais, e isso é natural, está usando a ferramenta no nível mais básico. É o caminho mais fácil, né? Exato. A gente faz com a IA o que a gente já faz com o Google. Joga uma pergunta e fica esperando uma resposta mágica. E o material do André Medeiros parte daí, de que esse é o erro fundamental. A verdadeira revolução, segundo ele, não está na capacidade da IA de responder, mas na nossa habilidade de perguntar. A proposta é parar de tratar a ferramenta como um oráculo, sabe? E começar a tratar como um instrumento de altíssima precisão, que exige um operador qualificado. E a engenharia de prompts seria o manual de operações desse instrumento. Exatamente isso. Tá, então vamos desvendar isso. O que significa, na prática, estruturar instruções estratégicas? Porque, só como algo bem complexo. Parece, mas a lógica é bem intuitiva. O material da Advoco Brasil apresenta um conceito central para isso. Eles chamam de o prompt dos prompts. A ideia é que você nunca deve começar pedindo o resultado final. Não é para pedir a petição de cara. Não, antes disso, você precisa construir uma fundação, definindo 4 pilares para a IA. A persona que ela vai assumir, o contexto completo do pedido, a tarefa exata e, por último, o formato que você quer na resposta. E essa etapa, essa preparação, que muda o jogo completamente. Porque pensar nesses 4 pilares obriga o profissional a fazer algo que a gente, na correria, muitas vezes pula. Que é ter clareza. Ter clareza absoluta sobre o que a gente quer. Não dá para delegar uma tarefa que nem você mesmo consegue definir com precisão. E o pilar da persona, esse para mim é o mais genial de todos. Total, os exemplos que eles dão são fantásticos. Você pode instruir a IA a atuar como um juiz cético. Nossa, isso é ótimo. Um juiz que vai ativamente procurar falhas e furos na sua própria argumentação, ou, sei lá, um consultor de riscos que vai analisar um contrato com a visão mais pessimista e paranoica possível. Um terrorista contratual. Basicamente. Ou ainda, um estrategista processual simulando os próximos 5 movimentos da parte contrária. O advogado deixa de ser um usuário passivo e vira um diretor de cena. E a IA é o ator principal. E o que eu acho fascinante aqui é a inversão de responsabilidade. A qualidade da resposta deixa de ser um mérito só da tecnologia e passa a ser um reflexo direto da inteligência, da criatividade de quem pergunta. Faz todo sentido. Mas essa questão da persona é ainda mais profunda. Quando você pede para a IA agir como um juiz cético, na verdade, você está hackeando a programação fundamental dela. Como assim hackeando? Essas ferramentas, elas foram treinadas para serem úteis, prestativas, quase agradáveis. Elas têm um viés de positividade. Ah, entendi. Elas querem ajudar. Exato. Ao dar uma persona crítica, você força a IA a abandonar esses vícios de linguagem e a adotar uma postura que ela não adotaria naturalmente. Ela começa a antecipar objeções, a apontar as fraquezas da sua própria tese.
No fundo, é usar a máquina para combater os pontos cegos do ser humano. Principalmente viés de confirmação, de a gente só procurar o que confirma a nossa tese. Exatamente. E essa filosofia toda se materializa numas ferramentas interativas que eles criaram, as mandalas de prompts. Pelo que eu entendi, são tipo mapas mentais com comandos já estruturados que guiam um advogado nessa construção. Facilitam o processo. Isso, tem uma mandala focada em eficiência, para o dia a dia, e outra focada no que eles chamam de táticas avançadas, que é onde a coisa fica quase cinematográfica. Aí a aplicação transcende a automação de tarefas e entra no campo da estratégia pura. São usos que, sinceramente, a maioria das pessoas nem imagina que são possíveis. E como saem do óbvio? Eu anotei alguns dos exemplos mais provocadores. O primeiro é o auditor de realidade. Esse nome já é ótimo. É demais! A instrução é para que a IA dê um feedback brutal com o objetivo de destruir a ilusão de vitória fácil. Uau! É quase como contratar o advogado da outra parte para treinar contra você, para ele te mostrar onde o seu caso é fraco antes que o juiz mostre. É uma mudança de mentalidade, né? De buscar a validação para buscar ativamente a falha. É um teste de estresse para sua estratégia, mas pensa o que isso significa para a cultura de um escritório. A advocacia, por natureza, recompensa a confiança, a certeza. Admitir fraqueza é quase um tabu. É verdade. Uma ferramenta como essa não é só um recurso tecnológico. Ela pode ser um catalisador cultural. Ela normaliza a autocrítica, institucionaliza a busca por pontos cegos de uma forma impessoal. Não é mais o seu colega sênior criticando seu trabalho, o que pode gerar atrito. É um auditor de realidade imparcial. Perfeito. Outro conceito que eu achei impressionante é o de engenharia reversa. Esse é sofisticadíssimo. A proposta é pedir à IA que, com base na petição do seu oponente, ela tente inferir qual foi o prompt original que gerou aquele texto. Ou seja, qual foi a linha de comando, a lógica central, as premissas por trás daquela argumentação. Você tenta descobrir a estratégia dele. Isso. A IA deixa de ser uma ferramenta de pesquisa e vira uma arma de análise estratégica. É quase como ler a mente do adversário. É uma aplicação sofisticadíssima. E o que a torna tão poderosa é que ela combate outro viés cognitivo nosso, o de focar demais na força dos nossos argumentos. A gente se apaixona pela nossa própria tese. Sempre. A engenharia reversa te obriga a reconstruir o raciocínio do outro. Você para de pensar, o meu argumento é forte, e começa a se perguntar, se eu fosse ele, qual seria a minha premissa? Onde ele está mais confiante? E mais importante, onde está o blefe? Transforma a preparação de um caso num jogo de xadrez. Exato. Deixa de ser um monólogo e vira um exercício de teoria dos jogos. E tem uma aplicação que talvez seja mais impactante do ponto de vista do negócio. A tradução de juridiquês. Essa é que todo cliente sonha. Sim. A ideia é simples e genial. Pegar uma petição super complexa, cheia de termos técnicos, e pedir para a IA reescrever aquilo em linguagem de negócios. Uma linguagem que o cliente entende e principalmente valoriza. Isso ataca um problema crônico da advocacia, que é a dificuldade de comunicar o valor do próprio trabalho. Com certeza. E se a gente conecta isso com a promessa de resultado que o material apresenta, tudo faz mais sentido. Eles falam em economizar até 10 horas de trabalho por semana. O que é bastante tempo. É muito tempo. Mas o ponto principal não é só trabalhar menos, e sim alterar a natureza do trabalho. A proposta é uma inversão de prioridades. Você reduz drasticamente o tempo gasto em tarefas operacionais para liberar a agenda para o que realmente gera valor. Que é a estratégia e o relacionamento com o cliente. Exato! E a tradução de juridiquês é a ponte perfeita entre essas duas coisas. Ela transforma um produto técnico, a petição, numa conversa estratégica com o cliente. A pirâmide de valor se inverte. Menos tempo na base operacional, mais tempo no topo estratégico. Exatamente. Só que essa inversão não é automática e traz um novo desafio. Muitos escritórios medem e recompensam a produtividade em horas faturáveis, que são, em grande parte, operacionais. Verdade. Quando você automatiza essa base, você precisa de novas métricas para medir o valor do tal tempo estratégico. O desafio não é só tecnológico,
é de modelo de negócio. Como você precifica uma hora pensando? Isso. Como você demonstra o valor disso? O material da Advoco Brasil toca nesse ponto, mas é uma questão que todo escritório vai ter que encarar. E eles mencionam outras aplicações, tipo o uso para Visual Law, que parece ser o próximo passo. É a evolução natural. A ideia, pelo que eu entendi, é usar a engenharia de prompts para transformar argumentos jurídicos densos em descrições de elementos visuais. Aí, com essa descrição, outras IAs, as que geram imagens, podem criar diagramas, fluxogramas. Infográficos, sim. O objetivo é tornar a tese mais clara, mais digerível e, por consequência, mais persuasiva para um julgador que tem pouquíssimo tempo e uma pilha de processos. Um juiz não lê, ele escaneia. Exato. O visual law gerado por IA pode ser a diferença entre um argumento-chave ser entendido em 5 segundos ou ser completamente ignorado no meio de 30 páginas de texto. É usar a tecnologia para otimizar a cognição do julgador a seu favor. Fica claro que o buraco é bem mais embaixo. E outra coisa que me chamou a atenção no material da Advoco Brasil é que eles não falam só da ferramenta. Não, o escopo é maior. O site deles tem artigos com títulos que dão pistas de uma filosofia muito mais ampla. Coisas como, para além do código, os imperativos éticos de uma IA justa. Ou os vícios linguísticos das IAs. E até um que eu achei ótimo, a tirania do estar ocupado. Esse é bom. Isso me passou uma sensação de credibilidade, sabe? Eles estão vendendo a solução, mas parecem muito conscientes dos problemas, dos riscos. E se a gente conecta isso ao quadro geral, fica evidente que a engenharia de prompts não é vendida como uma solução isolada, uma bala de prata. Certo. É uma peça dentro de um quebra-cabeça muito maior, que é o da gestão. O restante do material da Advoco fala sobre gestão financeira, planejamento estratégico, alinhamento de sócios. Ou seja, a tecnologia não vai salvar um escritório desorganizado, ela não faz milagre. De forma alguma. A Advoco Brasil posiciona a IA não como um fim em si mesma, mas como uma alavanca. Uma alavanca poderosa dentro de um sistema de gestão de alta performance. Ela potencializa o que já existe. Exato. A ferramenta só vai gerar o resultado prometido se a estratégia do escritório for clara, se as pessoas souberem seus papéis, se o modelo de negócio for sólido. A tecnologia vem para potencializar uma estrutura bem definida, não para arrumar bagunça. Ela acelera o que já está em movimento. Se o escritório é uma máquina de sucesso, ela acelera o sucesso. E se for uma máquina de caos? Infelizmente, ela vai acelerar o caos. Então, o que tudo isso significa? No fim desta análise, fica claro que a proposta do André Medeiros é muito mais profunda do que parece. É sobre tirar o advogado do papel de mero usuário de tecnologia, Um papel passivo, que aceita o que a máquina entrega, e colocá-lo no papel de maestro. Um maestro que rege uma orquestra de inteligências artificiais, extraindo de cada uma o melhor som, a melhor performance para sua estratégia. é uma visão de empoderamento, não de substituição. A ferramenta não pensa por você, ela pensa com você, ou melhor, para você, a partir das suas instruções. A qualidade do pensamento original, da estratégia, continua sendo humana. Exato. Isso reforça a ideia central. A qualidade do advogado do futuro não será medida só pelo conhecimento técnico do direito, mas sim pela sua capacidade de fazer as perguntas certas. De formular os problemas de maneira inteligente. E isso, de extrair raciocínios complexos de ferramentas que, por padrão, se deixadas por conta própria, tendem a entregar o medíocre, o genérico. A diferenciação vai estar na qualidade do comando, na sofisticação do prompt. Sem dúvida. E todo esse material da Advoco Brasil foca em como os advogados podem usar essa engenharia para se tornarem mais estratégicos, mais eficientes, mas isso levanta uma questão importante, que vai um pouco além do que está no texto. E qual seria? O que vai acontecer quando os clientes, especialmente os clientes corporativos, também dominarem essa mesma engenharia de prompts? Nossa, verdade. O que impede um diretor jurídico de usar o prompt do auditor de realidade para avaliar a petição que o escritório terceirizado dele acabou de entregar? A mesma ferramenta que empodera o advogado pode ser usada pelo cliente para criar um nível de transparência e de cobrança que nunca existiu.
Isso muda tudo. A caixa preta do serviço jurídico pode ser completamente aberta. Completamente. A tecnologia que promete dar uma vantagem ao advogado pode, na mão do cliente, forçar todo o mercado a um novo patamar de sofisticação. Não vai ser mais suficiente entregar uma petição boa. O cliente vai poder auditar em tempo real. Ele vai poder perguntar para a própria IA: analise esta petição sob a ótica de um juiz cético. Quais são as 3 maiores fraquezas? A conversa sobre valor vai mudar. Talvez o futuro não seja mais sobre faturar por hora, mas sobre demonstrar a qualidade e a complexidade dos seus prompts. A mesma ferramenta que empodera o advogado pode criar um nível de exigência sem precedentes.